Beleza. Vamos começar, então. Vocês tinham que responder as 4 questões, certo? Da página 29. Vamos lá, então. A primeira questão pediu para vocês descreverem os 2 principais movimentos da Terra, que seriam Rotação e translação. rotação e translação. Como acontece a rotação? Peraí, rapidinho. Eu vou abrir a pesquisa. Não lembro. A Terra gira em torno dela mesma? Sei lá. A Terra girando em torno do seu próprio eixo, muito bem. E a translação? Ela gira em torno do Sol. Beleza. Sobre isso, nenhuma dúvida, né? Não. Durante a apresentação de um trabalho, um aluno fez o seguinte comentário: o verão é a estação do ano em que a Terra está mais próxima do Sol. Essa afirmação está correta? Não. Por quê? É porque é a inclinação do eixo da Terra de graus que provoca as estações. Mais alguma coisa diferente? É isso? Sim. Beleza. Não se esqueçam que para essa afirmação ser verdadeira, isso só poderia acontecer se não houvesse o eixo de inclinação da Terra. Ou seja, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul fossem iluminados de maneira igual durante todo o ano. Isso não acontece por conta desse eixo de inclinação da Terra, que vai fazer com que o hemisfério norte e o hemisfério sul recebam quantidades diferentes de iluminação solar, certo? Beleza. Vou continuar, então. Qual a diferença da Lua e da revolução da Lua? Translação e revolução, vamos lá. A translação da Lua é quando ela gira junto com a Terra em torno do Sol, e a revolução é quando ela gira só em torno da Terra. Tá, peraí, eu não entendi. Ô, Costa, tem como tu colocar um fone que tá dando... Repara o fone? Tá, então tu desliga rapidinho. Repete, Gabi. A translação da Lua é quando ela gira junto com a Terra em torno do Sol, e a revolução é quando ela gira em torno da Terra. O que mais? Todo mundo colocou isso? Isso que eu coloquei. Eu coloquei a mesma coisa. Beleza. Muito bem. Então, a translação da Lua é a trajetória que ela gira em torno do Sol, junto com a Terra, né? E a revolução é o movimento que ela faz em torno da Terra. Certo? Sim. Última pergunta, então. Explique por que vemos sempre a mesma face da Lua. Eu sei, professor, mas eu perdi minha folha porque fica tudo misturado aqui. Peraí. Tá. Peraí, prof. Tá. Eu coloquei que por causa de um fenômeno chamado rotação sincronizada, nós só conseguimos ver uma face da Lua. O que isso significa? Que por causa da rotação sincronizada a gente só vê uma face? O que seria a rotação sincronizada? Isso aí eu não sei, prof. Que eu coloquei assim, ó, que enquanto que acontece a revolução da Lua, acontece também a rotação dela. E aí, ao mesmo tempo. E aí faz com que a gente sempre veja a mesma face da Lua. E muito bem, não tem gente que não tá aparecendo o link da aula. De novo? Mandem no grupo da turma de vocês, por favor. Quem conseguiu acessar o link.
Quem conseguiu acessar o link, manda para o grupo da turma. Tá. Eu coloquei porque a Lua tem rotação sincronizada com a revolução. Tá, é revolução e a translação, tá? Rotação e a revolução, desculpa. Rotação e a revolução. Ao mesmo tempo, a duração é exatamente igual para ela dar uma volta em torno do próprio eixo e dar uma volta ao redor da Terra, tá? De 28 dias, 5. É por isso que nós temos, então, essa rotação sincronizada. Isso acontece, tanto a revolução quanto a rotação, do mesmo intervalo de tempo. Isso vai fazer com que a gente sempre veja a mesma face da Lua. Ok? Rotação e revolução. Beleza? Beleza. Show. Então, vamos começar a aula de hoje. Mandaram lá para o pessoal? Não consegui copiar o link. Quem não conseguiu? A Letícia falou que não vai poder participar. Tá. Tá aí no chat o link. Tá todo mundo vendo? Quê? A tela do computador? Sim. Sim. Beleza. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se alguém entra. Aí a gente começa a aula de hoje sobre eclipse. Ô, prof, a Tawane falou que na notificação que a professora mandou sobre que agora as aulas iam ser às 10 horas, não aparece o link para ela lá na notificação. Tá, manda para ela lá no WhatsApp. Mas eu mandei ela apertar lá, só que ela falou que não entra. Oxi. Fala pra ela baixar o Match ali, o Match Google. Pode ser isso, assim, ela clica e vai pro Match, entenderam? Ela tava na aula passada, ela deve ter. Sei lá, né? Estranho. Só acontece com a turma de vocês, essas coisas. Vamos tentar copiar e mandar para ela. Mais alguém? Vocês sabem que está com dificuldade para entrar? Não? A Rayane não é normal participar das aulas, né? Quem?
A Rayane. Por quê? Quem é a Rayane? Não sei. Vou perguntar pra ela. Tawane conseguiu entrar. Agora deu certo. Beleza, vamos começar então? Hoje é para a gente falar sobre os eclipses, certo? O eclipse, então, vem do grego, da palavra ocultar. Significa, então, ocultar algum corpo celeste. É um fenômeno que sempre intrigou as civilizações antigas. Ninguém entendia por que, de repente, em algum momento, o Sol ficava escondido e, de repente, voltava. E a Lua ficava escondida e, de repente, voltava também. Então, como as pessoas nas civilizações antigas não conseguiam entender, explicar esse fenômeno, eles consideravam, então, um fenômeno perigoso. Podia trazer maus presságios, coisas ruins para a comunidade. Então, o Aristóteles, a gente já falou dele algumas vezes aqui, vocês devem se recordar, ele constatou, então, um formato esférico da Terra justamente observando um eclipse, tá? Ele percebeu que durante o fenômeno da Lua desaparecer, depois reaparecer, ficava uma sombra projetada da Terra na Lua, durante um eclipse solar. E aí ele percebeu que essa sombra tinha forma circular, esférica. Se essa forma era esférica, a Terra não poderia ser quadrada, plana. Ela tinha que ter um formato esférico. É óbvio, né? Se eu estou fazendo sombra com algum objeto, e esse objeto dá uma sombra circular, esse objeto tem que ser circular. Assim como se ele for quadrado, ele terá que dar uma sombra quadrada. Beleza? Então, Aristóteles foi o primeiro, então, um dos primeiros a observar, então, e constatar que a Terra era esférica. A gente já sabe que não deu certo, já conversamos sobre essa ideia dos modelos e tudo mais, né? Vocês devem se recordar. Então, a gente tem duas possibilidades de eclipse. A gente tem o eclipse solar e o eclipse lunar. A gente vai ter, então, a variação dos eclipses decorrente da posição diferente que a gente pode ter entre Terra, Lua e Sol, tá? E a gente vai ter, então, várias situações em que a gente pode ter um eclipse parcial, quando elas não estão bem alinhadas, e aí a gente fica com uma meia sombra projetada, meia lua escondida, meio sol escondido, ou a gente vai ter, então, momentos bem específicos em que a Terra, o Sol e a Lua estarão bem alinhadinhas. Uma vai estar atrás da outra, em ordens diferentes. E aí, nesse momento, nós vamos ter, então, a passagem da luz totalmente bloqueada, tendo, então, um eclipse completo. Aqui nós temos... Bom dia, Falatinho! O teu microfone. Isso. A gente tem aqui, então, a imagem do eclipse solar e a imagem do eclipse lunar, tá? Vamos, então, entender algumas coisas. Dentro da física, a gente tem uma linha para estudar que se chama ótica. A ótica estuda os movimentos da luz, tá? O que acontece com a luz. A gente aprendeu, então, ao longo dos anos, que a luz se propaga em linha reta. Sempre em linha reta, tá? Isso vai impedir, então, contornar objetos muito grandes, certo? Se ela se propaga em linha reta, ela não vai conseguir pegar um objeto muito grandão e conseguir completar, iluminar ele inteiro. Vai ficar parcialmente iluminado. Vocês concordam comigo ou não? Eu pegar uma lanterna, eu vou conseguir iluminar uma casa, um prédio de 6 andares com uma lanterninha só? Não, né? Isso. É nesse sentido que vocês têm que ir, tá? Não é eu pegar uma lanterna e iluminar uma garrafa de água. É eu pegar uma lanterna e iluminar um prédio. Eu pegar o sol e iluminar a terra através da lua. Coisas assim. Então, vamos fazer aqui um experimento, treinar a apostila de vocês. A gente vai pegar um objeto opaco, ou seja, que não passa, não permite a passagem de luz, tá? Não é uma garrafa de água que a gente consegue ver o que acontece aqui do outro lado, tá? Isso aqui é translúcido, que a gente chama.
opaca quando a gente não consegue atravessar a luz. Por exemplo, uma caixinha de som. Eu não consigo ver do outro lado, certo? Vocês estão vendo aqui minha unha? Não, né? Beleza. Então, a gente pega um objeto opaco, certo? Coloca, então, perto de uma fonte pontual, uma fonte de luz, ponto, específico, tá? Uma lanterninha, uma lâmpada, o que vocês quiserem. A gente coloca, então, essa fonte como sendo fonte F, fonte de luz. E esse objeto, então, vai receber uma parcela vindo dessa fonte, certo? Uma parcela de luz. Normal, né? Para quem não entendeu isso aqui, ó. Pega uma fonte de luz qualquer, F, pega um objeto opaco, ou seja, que não vai deixar passar a luz, e ilumino ele. Beleza? Beleza. Vamos lá, então. Vocês vão perceber que ele não vai estar 100% iluminado, certo? Nós vamos ter uma parte 100% iluminada aqui desse lado. Do outro lado, a gente vai ter aqui já uma parte escura, sombreada. O que a gente vai chamar, então, de uma sombra. Certo? Essa sombra aqui, então... Oi? Sim, entendi. Ah, tá. Essa sombra aqui, então, vocês vão observar que ela vai ser projetada aqui em um anteparo, uma parede, uma porta, o que vocês quiserem. Certo? Sim. Beleza? A sombra do objeto opaco está sendo projetada aqui no nosso anteparo. Entre a parte iluminada e a parte de sombra, a gente vai ter uma parte que não fica nem iluminada, nem sombreada. Certo? Vocês estão vendo aqui no meio? Tá meio cinza? Isso a gente chama de penumbra. Não tá nem escuro, nem iluminado. Penumbra. Beleza? Isso aqui a gente chama de sombra. Isso aqui de sombra projetada, porque é a sombra que foi projetada. Certo? Sombra projetada, sombra, parte iluminada. Beleza? Continuando, então. Ao utilizar, então, uma fonte de luz extensa, ou seja, muita luz, a gente consegue observar que no contorno externo, na parte externa desse objeto, a gente vai ter, então, essa região de penumbra, certo? Essa é a parte importante de vocês entenderem. Aqui na penumbra, a gente vai ter também uma penumbra projetada, aqui no meio. Entre a parte... Vocês estão vendo aqui, ó? Penumbra aqui, ó. Estão vendo ou não? Aí tem a sombra aqui, bem no meio. E ao redor dessa sombra, a penumbra projetada. Vocês têm essa imagem na apostila, se vocês quiserem observar aí para ficar mais fácil, para ficar melhor a foto. Vocês podem observar também. Está na página, vamos lá, 27. Acho que vocês conseguem enxergar melhor daí. Isso. Estão vendo que tem uma parte ali que está nem muito escura, nem muito clara? Bem ao redor da sombra. Aquilo ali é a penumbra projetada, tá? Vamos lá, então, começar a falar sobre o eclipse solar. É o eclipse no Sol, certo? Quando a Lua fica entre a Terra e o Sol, eu tenho um eclipse solar, certo? Isso vai significar o quê? Que a sombra da Lua vai ser projetada na Terra. Pensem comigo, vamos lá. Tá, não vai ficar muito bom, mas vai dar para entender. Nós temos a Terra aqui, beleza? Nós temos o Sol aqui. E eu coloco um objeto bem no meio, entre a Terra e o Sol. A luz do Sol vai ser interrompida, certo? Eu tenho aqui uma lanterna, beleza? Vamos supor. E aí ela vai encontrar um obstáculo, que é um objeto opaco. A Lua não é translúcida, né? Não dá para ver do outro lado dela. Ela não deixa a passagem de luz acontecer. Então,
ela vai interromper essa passagem de luz, criando, então, uma sombra projetada na Terra. Como vocês podem observar aqui na imagem, ó. Nós temos o Sol iluminando a Terra, a Lua entrou no meio dessa... Travei? Não. Não. Ah, tá. Beleza. Eu entro, então, com a Lua aqui no meio, entre o Sol e a Terra. Essa parte aqui da iluminação solar fica bloqueada pela Lua por ser um objeto opaco, certo? E aí a parte de trás, que é a parte da sombra, vai projetar uma sombra no nosso anteparo, que vai ser a Terra. Neste local, bem aqui onde está a setinha, aqui, onde está o mouse, a gente vai ter, então, um eclipse solar completo sendo observado. Certo? Quem estiver na área da penumbra, ou seja, na parte que não está nem 100% iluminada, nem 100% no escuro, a gente vai ter, então, o eclipse parcial. As pessoas vão ver meio eclipse acontecendo, um quarto de eclipse acontecendo. Ou seja, um pedacinho da sombra da Lua. Entenderam? Sim. Tá, beleza. Sim. Vamos para o eclipse lunar agora, então. Acontece quando nós vamos ter o Sol, a Terra e a Lua. Aqui nós tínhamos Sol, Lua, Terra. Aqui, Sol, Terra, Lua, tá? A Terra, então, vai ficar entre o Sol e a Lua. A Lua, então, vai percorrer essa área que está sombreada, certo? Nosso planeta um dia de noite, beleza? Sim. Beleza. Aí vamos supor que esteja uma pessoa aqui, certo? De noitinha, observando. Ela está observando a Lua. Aqui, vamos supor. Está aqui a Lua, está iluminada, está tranquilo, normal. E aí, depois de um tempo, a Lua entra nessa área de sombra, certo? Porque o Sol está iluminando a Terra também é um objeto opaco, então ela vai ficar com metade do objeto sendo iluminado, a outra metade vai estar na sombra, uma parte vai estar na penumbra. Mesma situação, só mudou o objeto. Quando a Lua entra, então, nessa área sombreada, ela não vai ser iluminada mais pelo Sol, obviamente, acontece a interrupção da passagem de luz, e a gente não consegue enxergar a Lua, certo? Todo mundo que está aqui não enxerga a Lua, tá? Depois de um tempo, vocês sabem que a Lua ela se desloca bem rapidamente no céu, aparentemente, né? Logo em seguida, então, ela já sai novamente aqui dessa área de sombra e as pessoas voltam a enxergar a Lua, tá? Sim. Beleza. Então, a gente tem o eclipse solar geralmente acontecendo na Lua nova, certo? Quando a gente não enxerga a Lua, beleza? Beleza. Beleza. E o eclipse lunar geralmente acontece na Lua cheia. Não significa que todos os meses nós temos eclipses, tá? Para a gente ter esse alinhamento do Sol, da Terra e da Lua, os movimentos de translação, de rotação, de revolução, eles têm que estar sincronizados. E como a gente sabe que cada um vai fazer num tempo, por exemplo, a Lua dá uma volta na Terra em 28 dias, a Terra dá uma volta no Sol em 365 dias. Como esses movimentos variam, nem todos os meses nós temos eclipses, tá? Professor, Oi. quanto tempo que o eclipse dura? Horas, algumas horas. Dependendo do lugar que você estiver, dura mais. Dependendo do lugar que você estiver, dura menos. Ah, sim. Tá? Obrigada. Beleza. A órbita lunar, então a órbita da Lua ao redor da Terra, não se encontra no mesmo plano da órbita da Terra em torno do Sol, certo? Cada um vai ter um plano da eclíptica. Lembram da eclíptica da aula passada? Lembram, né? Beleza. Vocês podem observar aqui, então, que a gente vai ter inclinações diferentes entre o Sol, a Terra e a Lua,
tá? Existe uma inclinação do plano da órbita da Lua, então, a Lua tem um plano de inclinação de aproximadamente 5,2 graus em relação ao plano da Terra, tá? Então, ela está um pouquinho mais inclinada em relação ao plano orbital da Terra. Beleza? Beleza. Vou mostrar para vocês aqui um vídeo. Pera aí. Que eu acho que vai dar para vocês entenderem o que eu estou tentando falar para vocês. Vamos mudar aqui a apresentação. Apresentar uma guia. Qual dos dois que é? Acho que é esse aqui. Beleza. Observem aqui, ó. Tá todo mundo vendo? Sim, Todo mundo vendo? Sim. Beleza. dando certo. Mostrando uma escala para vocês, ó, a diferença de tamanho e de distância. Tô vendo? Perceberam que é longe, né? Longe demais. Sim. Beleza. Continuando. Agora tirou um pouco da escala, tá? Vai mostrar para vocês, então, que a órbita não é circular, ela é elíptica, certo? Já conversamos sobre isso. O perigeu, então, que é a parte mais próxima da Terra na Lua, deste lado aqui, e a parte mais longe, o apogeu, deste lado aqui. Quando a Lua passa, então, na frente do Sol, ficando entre o Sol e a Terra, nós temos, então, a sombra da Lua projetada no planeta, certo? Aqui nessa área bem escura, bem sombreada, nós temos um eclipse solar completo. E aqui nessa área de penumbra, nós temos um eclipse solar. Pessoal? Oi. Se esse aqui é o eclipse, se esse é completo, esse aqui só pode ser Incompleto. parcial. Beleza. Tô vendo que o pessoal tá morgando, né? Continuando. Quando a Lua, então, fica atrás da Terra, a gente vai ter, então, uma sombra projetada na Lua, certo? Impedindo que a gente consiga fazer a visualização da Lua. E acontece, então, um eclipse lunar, certo? Na frente, solar, Lua atrás, lunar, completo, e aqui tinha um parcialzinho acontecendo também. Vamos falar da eclíptica, então. A Terra, então, está no plano da eclíptica do Sol, em uma determinada angulação, e a Lua está para a Terra, também com uma angulação. Percebem? Sim. Horas está mais para baixo, horas está mais para cima. Ó. Este é o movimento, então, que acontece diariamente. Certo? Aqui nós temos, então, eclipses, ó. Nem sempre, estão vendo que tem eclipse? Aqui, novamente, vamos ter eclipses acontecendo. Por isso, nem todos os meses vão ter eclipse solar e lunar. Ó, parcial. Por causa da órbita da Lua ter uma inclinação também.
Aqui outro eclipse parcial. Aí nós vamos ter um eclipse completo. Quando a Lua está mais longe da Terra, nós vamos ter, então, o que a gente chama de eclipse solar com um anel. Estão vendo que dá para ver uma faixinha aqui do Sol aparecendo, certo? Sim. Sim. Beleza. Esses eclipses ali são aqueles eclipses que as pessoas conseguem enxergar, que não fica totalmente escura, não fica uma sombra 100% projetada na Terra. Então, as pessoas enxergam como se tivesse nublado, assim. Quando vai nublar para chover, fica bem escuro, vocês sabem, né? Uhum. Então, fica uma situação mais ou menos desse jeito. No perigeu, então, que é quando a Lua vai estar no ponto mais próximo da Terra, a gente vai ter, então, um eclipse solar total. Ou seja, o lugar em que a Lua estiver, em relação à órbita dela na Terra, vai influenciar no eclipse ser total ou o eclipse formar um anel, por exemplo. Tá? Então, são várias situações que vão influenciar no eclipse. Ó, a sombra completa e a penumbra, que não é nem iluminado, nem totalmente escuro. Aí nós temos também, ó, eclipses lunares parciais e o total. Aí a gente vai ter o que a gente chama de lua de sangue ou lua vermelha, tá? Uhum. Que é a mais famosa dos eclipses, inclusive. Que é falar de lua de sangue. Com o vídeo fica mais fácil de entender, não fica? Uhum. Sim. Fica, né? Sobre eclipses, fica alguma dúvida? Professora, Diga. quando acontece o eclipse, eu não sei como fala, todo mundo pode Eclipse. ver ou é só uma parte? Não. Por exemplo, ali no vídeo eu estava mostrando bem certinho. A gente tinha uma sombra projetada bem aqui na América do Sul, certo? Ou seja, um eclipse que dá para ver aqui no Brasil, no Chile, mas não. Voltou? Não tá travando. Pra mim não tá. Bom. Exemplo, né? Dava para ser visto aqui no Brasil, por exemplo, mas dava para ser visto nos Estados Unidos, no Canadá, no México, tá? Então vai depender de onde vai estar a Lua posicionada em relação à Terra, certo? Então nem todo, a maioria, todos os eclipses, na verdade, podem ser vistos em algumas regiões em específico, tá? Até porque a Terra e a Lua estão se movimentando em torno, a Lua em torno da Terra e a Terra e a Lua em torno do Sol juntas. Então não tem como a gente ter essa junção que a gente vai chamar de... Ai, meu Deus, como é que é o nome daquilo? É conjunção que chama, tá? Quando a gente tem astros, corpos celestes, numa mesma linha, tá? Então, os eclipses, eles são bem específicos para algumas regiões do planeta, em alguns dias, em algumas horas em específico, tá? Entendi. Obrigada. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Não. Não. Não? Beleza. Para vocês, então, terminar a página 29 e a 30, da quinta questão até a oitava, são coisas relacionadas aos eclipses que faltavam da aula passada, né? Que ficou muito grande a aula passada. Então, eu dividi em duas, certo? Então, vocês têm lá das 5 a 8 para responder. Na página 29 está a quinta questão e a restante nas páginas 30.
Ô, prof, não era pra fazer da 1 até a 5? Não era só até a 4? Não, então, era da 1 a 4, agora é da 5 a 8. Não, porque eu fiz a 5 também, mas deixa, então. Ah, tá. Não dá nada. É porque como a 5 era de eclipses, eu não tinha colocado ela na outra, mas eu não coloquei, eu acho, né? Eu espero que eu não tenha colocado, pelo menos. Não. Bom, mas enfim. Da 5 a 8 agora, página 29 e 30, para vocês responderem, então, e me enviarem. Sexta-feira, tá bom? Tá bom. Professor, eu tenho uma pergunta. Por favor. Tipo assim, então o eclipse solar é quando o Sol é tampado pela Lua, e o eclipse lunar é quando a Lua é tampada pelo Sol? Isso. Percebam que muda só onde a Lua está posicionada, bem dizer. Quando a Lua está na frente da Terra, solar; quando a Lua está atrás, lunar. Já a Terra e o Sol continuam na mesma posição, né? Teoricamente. Certo? Mais alguma? Não. Vamos ver, eu não. Não? É isso? Então, Como que é